Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Pois é, a pandemia de coronavírus não melhora, só piora. E por causa disso, a Vunesp decidiu adiar a sua segunda fase. Então, se você viu o meu último vídeo sobre Vunesp, em que eu dizia que eram as últimas dicas, cara, olha só, a gente tem um tempinho a mais, a gente tem uma possibilidade a mais de falar mais alguns temas, né? De discutir algumas coisas que podem aparecer aí na sua prova, na segunda fase do tipo teste da Vunesp, tá? E esse foi um pedido que me fizeram lá no Instagram. Me pediram para falar sobre esse tema, tá? E, claro, se você quiser também, de repente, me dar uma sugestão de vídeo, né? Pedir algum tema que se encaixe aí na nossa proposta do canal, pode ficar à vontade, tá? Vai lá, me segue no Instagram, no @quelinguagem, tá passando aqui embaixo, né? Ou no Instagram, ou no Twitter, o perfil é o mesmo, né? @quelinguagem, tá? E aí você consegue pedir lá um tema de vídeo, né? Eu vou colocar ali dentro da minha lista de temas e de repente a gente consegue pensar em alguma coisa legal, sim. Olha só, eu vou falar de função sintática do pronome relativo que. Esse tema ainda não apareceu em nenhuma prova da Vunesp deste ano aqui, tá? Então é super legal, é super quente, é bem possível que apareça na segunda fase da Unesp e, no entanto, houve uma questão na primeira fase da FUVEST que era sobre isso. E eu vou partir dessa questão para trazer a teoria rapidinho para você. Tá? Então, né, contemplando aí o pedido, vamos falar de funções sintáticas da palavra que, do pronome relativo que. Para isso, vem aqui para minha telinha. Olha só, a questão da FUVEST era assim: uma última gargalhada estrondosa e depois o silêncio. O palhaço jazia imóvel no chão, mas seu rosto continua sorrindo para sempre. Porque a carreira original do Coringa era para durar apenas 30 páginas. O tempo de envenenar Gotham, sequestrar Robin, enfiar um par de sopapos no Homem-Morcego e disparar o primeiro vou te matar da sua relação. Na briga final do Batman número 1, o horripilante bufão sofria um final digno de sua desumana ironia. Ao tropeçar, cravava sua própria adaga no peito. Assim, decidiram e desenharam seus pais, os artistas Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. Entretanto, o criminoso mostrou, já em sua primeira aventura, um enorme talento para se rebelar contra a ordem estabelecida. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho. Já dentro da ambulância, vinha à tona um dado desconcertante. Um médico sentenciava: continua vivo e vai sobreviver. Tommaso Koch. O Coringa completa 80 anos e, na Espanha, ganha 2 HQs que inspiram debates filosóficos sobre a liberdade. Saiu no El País em junho de 2020. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho, tá lá na referência número 8, o vocábulo que possui a mesma função sintática desempenhada no texto por, e aí você tem alternativas, tá? Primeira coisa, então, o nosso examinador deseja que digamos a respeito desse que aqui, né? Esse que é um pronome relativo, tá? Como é que eu tenho tanta certeza disso? Olha só. Os pronomes relativos são palavrinhas que têm uma dupla função,
né? E o nome já ajuda muito a saber. Ele é um pronome, tá? Ele tem valor pronominal, então ele retoma um elemento de valor nominal, tá? Ele retoma um nome e ele é relativo porque ele relaciona duas orações. Um teste prático para saber se um que é pronome relativo ou não é trocar o que é invariável por uma forma variável. O pronome relativo que é invariável, você diz o menino que, a menina que, os meninos que, as meninas que. Agora você diz o menino o qual, a menina a qual, os meninos os quais, as meninas as quais. Percebeu? Se você troca o que por o qual ou qualquer um aí da família, você percebe pela concordância qual é o referente do pronome relativo e você confirma que esse é um pronome relativo. Legal? Então, pronome relativo é um elemento de valor nominal, retoma um nome e relaciona duas orações. Para te mostrar como ele relaciona duas orações, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui duas sentenças super bobinhas. A número 1, tá? A menina é bonita. E a número 2, eu vi a menina. É possível que a gente some essas duas orações aqui. É possível que a gente una essas duas orações se a gente considerar que a menina é a mesma em ambos os casos, tá? Legal. A gente poderia reescrever isso aqui dizendo assim, ó. A menina que eu vi é bonita, tá? Essa é uma possibilidade de reescritura. Tem uma outra, mas eu não vou mexer com isso não. Legal. Se você olhar, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Não precisa saber desse nome, mas precisa saber o seguinte. Esse que é um pronome relativo. Faz o teste, ó. A menina a qual eu vi. Eu acho essa substituição um pouco macarrônica, porque eu nunca falaria isso, né? Mas é possível, por aí, constatar que o que é pronome relativo. O referente dele tá aqui, ó. É o termo de valor nominal, é o nome imediatamente anterior a ele. Então, a menina. A minha dica para você é a seguinte: se você quiser saber a função sintática do pronome relativo que, é só você trocar o que pelo seu referente. Então é como se aqui tivesse escrito a menina. E aí, se você fizer a análise sintática dessa oração aqui de dentro, fica muito fácil. Porque veja só, eu tenho aqui um verbo. Esse verbo tem um sujeito, sou eu. Quem vê alguém é um verbo transitivo direto. Caso você não se lembre disso de transitividade, eu vou deixar um cardzinho aqui para um vídeo sobre análise sintática que eu fiz, especialmente sobre transitividade. Vai te ajudar bastante, tá? Então, né? Sujeito, verbo transitivo direto. Bom, quem vê alguém, a menina foi vista por mim, objeto direto. Professor, mas não estava escrito a menina, estava escrito o quê? Ah, tá certo. Então o que é objeto direto. Legal? Veja que eu não olhei para a oração de fora, eu não quero nem saber a função da menina na oração de fora, tá? Eu tô simplesmente substituindo o que pelo referente, que é a menina. Não me importa a função do referente. A função do referente não tem nada a ver com a função do pronome relativo, tá? Vamos voltar lá para a questão da FUVEST e vamos dar uma olhadinha. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho. Bom, esse que retoma a editora DC Comics. Legal. Então o que eu vou fazer é trocar.
A editora DC Comics impôs o acréscimo de um quadrinho. Bom, quem impôs foi a editora. Esse que funciona como sujeito do verbo impor. Então, olha, que a FUVEST podia ter escrito o seguinte enunciado, né? Assinale a alternativa que contém um sujeito, tá? Porque é isso que ele quer saber, né? Olha lá, o vocábulo que possui a mesma função sintática desempenhada no texto por. Bom, vamos lá que a gente está procurando um sujeito. Imóvel, referência 2. Se você fizer uma análise sintática rapidinho aqui, você vai dizer que o verbo é jazer, legal? O palhaço jazia imóvel. O palhaço é que jazia é um verbo super incomum em português, né? O palhaço é sujeito do verbo jazer, tá? Imóvel, então, é o sujeito, né? Imóvel é uma característica do palhaço quando ele jazia. Portanto, é predicativo do sujeito. Legal? Jazer aqui é verbo intransitivo, segundo os gramáticos. De novo, se você não se lembrar disso de transitividade, dá uma olhadinha aqui no card. Beleza. Então, essa alternativa A não é boa, não. Robin, vamos ver. O tempo de envenenar Gotham, sequestrar Robin. Opa, com certeza não é sujeito. Olha só, o que está vindo aqui é o Coringa, né? Porque a carreira original do Coringa era para durar apenas 30 páginas. O tempo do Coringa, envenenar Gotham. Como não está aqui, é um sujeito oculto. Legal? Então, sujeito oculto aqui, sujeito oculto aqui, né? Então, de o Coringa envenenar Gotham, de o Coringa sequestrar o Robin. Quem sequestra, sequestra alguém, verbo transitivo direto. O Robin é objeto direto. Belezinha. Essa aqui também não é boa, não. Vamos para a alternativa C. Seus pais. Espera aí, deixa eu achar. Tá aqui, ó. Seus pais. Vamos ver como é que tá vindo a oração. Cravava sua própria adaga no peito. Assim decidiram e desenharam seus pais, os artistas Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. Espera aí. Então, seus pais desenharam. Bom, quem desenharam foram seus pais. Sujeito. Olha o sujeito aqui, ó. Sujeito do verbo desenhar. Portanto, verbo intransitivo nesse caso, né? Portanto, a alternativa C é aquela que a gente queria marcar. Só para tirar dúvida, um enorme talento para se rebelar. Quem rebela, rebela a si próprio. Esse cara aqui é objeto direto, não é o caso, é um pronome reflexivo. E vivo. Vivo está aqui no final. E ele, né, o Coringa, continua vivo. Legal, vivo é predicativo do sujeito que está oculto. Continuar aqui é verbo de ligação. Legal? Então, a alternativa E também não é boa. Então, olha essa questão da FUVEST, que legal. Mobiliza a análise sintática de um jeito super bonitinho, né? Você tem que saber a função sintática do pronome relativo e aplicar, né, essas análises aí, alternativa a alternativa, para chegar na resposta que era a letra C. Legal? Então, eu espero que com esse vídeo aqui eu te ajude a chegar mais perto do seu objetivo, legal? A vaga na tão sonhada Unesp, uma universidade pública de qualidade. Faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu, né, se inscreva aqui no Questão de Linguagem, deixa o joinha no vídeo, tá? Compartilha o vídeo, comenta, faz o algoritmo perceber que o Questão de Linguagem é importante para você, legal? Então se inscreve, ativa o sininho das notificações, tudo que tem que fazer, legal? Valeu, obrigado e até a próxima então. Tchau, tchau!